Só online, tem um casal online, né? Tranquilo? Tá bom, então acho que não precisa do microfone. Então, antes de mais nada, eu vou fechar meus olhos e pedir que os nossos mentores estejam conosco, nos envolvam em vibrações de muita paz, que possa de cada um de nós brotar vibrações que beneficiem o conhecimento desta noite, que possamos todos juntos trocarmos informações e aumentar o conhecimento acerca de Jesus, aumentar a nossa compreensão acerca de Jesus. Então, que assim seja, graças a Deus. Então, novamente, boa noite, sejamos todos bem-vindos na casa de nosso Pai. Então, a aula de hoje é a aula 28, não é? Pregações e curas. Porém, antes de começar a discorrer sobre o assunto, é importante nós estabelecermos algumas bases. E, na verdade, até antes disso, tem duas imagens aqui, não à toa, mas Jesus aqui junto de um público bastante grande, né, de pessoas, e ele aqui com a mão, né, sobre a cabeça de uma irmã, né, impondo as mãos. Então, será que a gente já pensou sobre isso, né, assim, a gente curar ou ajudar alguém só impondo as mãos, né? Então, ele que disse que a gente pode fazer o que ele fez, né? Então, a gente impor as mãos sobre alguém que está sofrendo e ajudá-la. Ou então, junto, né, de um público muito grande de pessoas, nós, com o nosso coração, com o nosso sentimento, magnetizarmos essas pessoas e trazê-las para junto de nós, né? Então, é o fermento que leveda a massa toda, né? Então, o nosso bem-querer, o nosso carinho, trazer as pessoas que às vezes estão na escuridão, praticando mal, trazer para a luz, né? Então, para a gente começar a estabelecer algumas bases, eu queria ouvir de vocês o que vocês pensam, o que vocês acham sobre o milagre. Milagre existe, né? O que vocês acham sobre isso? Existe milagre? De cada vez. Tá bom, vamos começar então. Acho que não. Acho que a ciência ainda não consegue provar algumas coisas. Mas até o que Cristo fez, alguma coisa que ele tinha, poder que nós não temos, porque nós somos tão elevados igual o Cristo, ele conseguia manipular as moléculas, algumas coisas assim, que de novo, a ciência ainda não consegue provar. Legal. Tem milagre, né? Eu acredito que existe milagre. Tá. Fala mais um pouquinho, por quê? Porque acontecem umas coisas assim, e a ciência não pode provar, né? Mas não tem outra explicação como milagre, né? Tá. Mas alguém concorda que existe? Não tem um milagre, uma palavra, milagre. Isso. Porque quando Kardec codificou, acho que um dos médiuns que citava a questão de Jesus, né, tanto a mediunidade dele de cura, a ação fluídica que ele tinha, mas também o poder anímico dele, né, o próprio poder magnetizador que ele tinha. E isso explicaria não só o que o próprio Jesus fazia, mas o que os curandeiros, né, os antigos magos tinham o poder de fazer. Então, ele também até citou que podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então, eu imagino que seja toda essa. Obrigado. Bacana. Muito bom. Então, só para a gente, vou colar aqui, desculpem consultar, mas está já certinho. Então, milagre para o dicionário é o seguinte. Outra vez me cobraram, eu não gosto de colocar porque fica estranho. Fato ou conhecimento ou acontecimento fora do comum, inexplicável pelas leis da natureza. Ou então, acontecimento admirável e espantoso. Fato que causa grande admiração ou surpresa. Qualquer manifestação ou intervenção da presença divina na vida humana. Então, de fato, né, a gente vamos discorrer, mas de fato, por Espiritismo, essa palavra milagre não existe. Embora ela esteja contida no Evangelho, segundo o Espiritismo, a gente vai encontrar lá a palavra milagre, e ele falando sobre milagre, só que no contexto de fato de intervenção divina,
com o sentido de intervenção divina, não existe milagre, né? A gente desconsidera essa palavra, né? Não existe milagre para o Espiritismo. E justamente por conta dessas questões, né? Se Deus é a sabedoria suprema, se Jesus conhece a cada um de nós, por qual motivo Ele ia fazer algo para um e não faria para outro? O amigo colocou uma palavra muito importante, né? Poder, né? Poder de Jesus. A gente tem essa questão de poder, né? Muito por conta dos deuses gregos, os deuses romanos, né? Que acaba sendo um espelho dos deuses gregos, mas o poder de Deus, né? Deus precisa mudar alguma coisa só para falar, olha, eu existo, tá? Eu sou Deus, eu posso mudar alguma coisa. Será que é necessário? Quais as consequências dele derrogar alguma lei dele? As leis dele são imutáveis. Imutáveis. Não podem ser alteradas por ninguém. Por nada. Então, por isso ele é soberanamente justo e bom. Então, quando Jesus foi lá na figueira lá, não era tempo de figo. Desculpa, Jesus. Ele não encontrou figo na figueira, não era época de figo. Então não adianta, seja quem for, né? Época de figo, você colhe figo, mas quando não tem, não tem. Né? Então não existem milagres nesse sentido. Né? Poxa, brotou um figo lá do nada. Alguma razão científica existe para ter brotado do nada. Mudança climática, a gente está vendo, etc. Mas Deus não altera as suas leis a nosso favor. Essa é uma direção. Uma outra questão é, o universo ele é bastante perfeito e estável, não é? Então se Deus tivesse um humor num dia, um dia ele está bem, no outro dia não está, no outro ele está com preguiça, ele acorda mais tarde, o universo não seria perfeito e não teria harmonia, né? Não existiria harmonia. Então, a rotação dos planetas, a emanação de energia do Sol até o planeta Terra e os demais planetas, né? Então, não existiria esse equilíbrio. Então, por isso que é muito importante a gente ter essa base bem fundamentada. Então, o que Jesus operava, ou as coisas que a gente vê, uma estátua às vezes chorando, isso não é um milagre no sentido de que estamos derrogando leis da natureza. As leis elas não mudam. Tá? Isso é muito importante a gente ter como base. Porque elas são perfeitas. Então falamos da sabedoria, ótimo. Uma outra questão para a gente ter em mente são os fluidos. Então a gente falou dos milagres, então não existe, porque as leis são imutáveis, elas são inteligentes, soberanas. Outra questão importante são os fluidos. E aí a gente começa... Claro. Eu falei que eu acredito que o milagre é dentro das leis universais, com certeza, tá. Né? Não, perfeito. Mas aí eu fiquei com uma dúvida. Claro. A água que Jesus transformou em vinho naquele casamento, foi o que aquilo? Pois é, né? Guarda aí, segura aí. Não vai chegar no final. Vai ser fazer vinho, cara. Vamos lá. É uma dúvida muito bacana, né? E aí pensa em outras que vocês têm ou que vocês leram, né, nos estudos, que aí eu vou justamente abrir para a gente fazer o contrário, porque senão eu falo e as dúvidas talvez fiquem. Uma outra questão são os fluidos. Então existem dois princípios. Primeiro existe Deus, e depois dele existem dois outros princípios, certo? O princípio inteligente, de onde nós derivamos, né, espíritos que somos. E outra questão são os fluidos. É uma questão bastante importante. E o fluido ele pode ser imponderável e ponderável. E os dois tipos de fluidos derivam da mesma base, né, do mesmo princípio universal. Então o fluido ele pode ser imponderável, como o ar, como as ondas de som que estão passando por aqui. Tem som, né,
50 Hz passando aqui, de 100 aqui, de 10 aqui, certo? Tem uma mensagem passando aqui de texto, ó, tá vendo? E existem os fluidos ponderáveis. Então, essa madeira, esse piso, né? A areia de onde veio o piso, a areia de onde veio o vidro, né? Então, existem os fluidos ponderáveis. Existe a qualidade do fluido e existem os planetas, né? O planeta é uma concentração de matéria. E uma questão importante da gente entender, então, com os fluidos, para falar sobre as pregações, principalmente sobre as curas de Jesus, é que quando nós vamos adentrando no planeta, nós absorvemos os fluidos característicos deste planeta. Então, por isso, quando a gente vai lá para Júpiter, a gente não consegue ver nada material, porque os seres que lá habitam são seres imateriais. Por quê? Porque eles absorvem fluidos imponderáveis. Os nossos instrumentos, eles conseguem medir coisas ponderáveis. Então, por isso que é difícil detectar um espírito, por exemplo. Porque os nossos equipamentos não estão configurados, vamos dizer assim, para detectar seres imponderáveis. Por isso, por enquanto. A ciência está falando aí já de matéria quântica, não é? Então, eles estão saindo da matéria como a gente conhece, né? Mais ponderável, né? E abstraindo isso. Então, um dia nós vamos nos unir novamente, né? Ciência e religião. Mas até lá os equipamentos não medem, né? Então, o radar, ele pega coisas físicas, né? Não vai pegar coisa imaterial. Embora que no passado a gente tenha aí registros de fotos de seres, né? Com plasma, né? Quando a gente consegue fazer com que o plasma saia do nosso corpo, né? E aí o espírito consegue absorver esse plasma, que é uma matéria mais densa, e ele consegue se mostrar, por exemplo, e ser fotografado, né? Hoje não temos mais isso, mas essa é uma das razões. Então existem muitos tipos de fluidos quando a gente adentra no planeta. Então, aqueles fluidos mais imponderáveis, mais perfeitos, mais sutis, e existem aqueles mais grosseiros. Isso é muito importante quando nós nascemos, porque quando nós, de novo, adentramos ao planeta, nós somos ainda espíritos imperfeitos e temos um tanto de matéria. E uma das matérias importantes é justamente o perispírito. É aquilo que serve entre intermediário entre o espírito, aquilo que somos, e a matéria, que é esse corpinho aqui, que Deus nos abençoou, para interagir neste planeta. Então, essa matéria entre o espírito e o corpo físico chama-se perispírito, não é? E ele é muito importante nesse momento, porque eu absorvo a quantidade de fluido que a minha evolução permite. Então, quanto mais imperfeito eu for, mais denso será essa matéria do meu perispírito. Quanto mais perfeito eu for, como Jesus, mais nobres serão, mais qualidade terá o fluido que eu absorver deste planeta. O planeta Terra, no caso aqui que a gente está olhando, né? Isso tem uma mudança bastante importante quando a gente for falar das curas de Jesus, porque ele certamente é um espírito evoluído e absorveu fluidos mais perfeitos, com qualidades mais nobres, para interagir com o corpo físico. O corpo físico é sempre igual para todos, né? Mas o perispírito não. Tá? Por isso que alguns espíritos conseguem, por exemplo, né? Alguns espíritos é boa. Por isso que os espíritos atravessam paredes, né? Porque o perispírito é imaterial, ele é imponderável. Ele é imponderável, então por isso que ele atravessa a matéria densa, tá? E não deveríamos nos espandar com isso. Tá bom? O espírito está presente no corpo vivo. Não. Ele está presente até o momento em que nós conseguirmos nos desprendermos das nossas imperfeições. Quanto mais evoluído o ser quanto mais evoluído ele é,
mais ele perde as características materiais. E aí, portanto, ele não tem necessidade de ter o perispírito. Então, em planetas perfeitos, não existe essa necessidade de ter o perispírito. Ele se apresenta como espírito por si só. Então, Jesus, por exemplo, não tem perispírito, né? Ele é um ser imaterial, como é o espírito, né? Então, para ele interagir conosco aqui no plano, segundo as informações, né, que os espíritos nos trazem pelos livros, levou mais de 1000 anos para ele adensar o ser, né, que ele é, começar a absorver essa matéria para poder encarnar neste planeta ainda material. Mais de 1000 anos. Me corrijam aí. Ok? Aí ele falou de molécula. Olha só. Tem um estudo do senhor Masaru Emoto. Ele fez um estudo bastante interessante. Devo dizer que ele não é um cientista, porém é interessante, né, que os cientistas diminuem o trabalho das pessoas, mas não se esforçam em ir lá estudar. Mesma coisa aconteceu com Kardec, né? Kardec foi o único que foi lá estudar as mesas girantes. Nenhum outro foi lá da comunidade de sabedores, nenhum foi lá estudar. Foi ele. Mas seja como for, esse japonês ele fez o seguinte estudo. Ele pegou a água e deu para um grupo de pessoas. E essas pessoas falavam coisas boas para a água. Por exemplo, aqui falou coisas sobre verdade, aqui sobre agradecimento, sou grato a você, gosto de você. Aqui a palavra, né, eu te amo. Tem uma atividade dessa feita com arroz. Boa. E aqui são coisas ruins, né? Então aqui ele falou juntou outro grupo de pessoas, e as pessoas falavam para a água, tá? Essas coisas ruins. Então, por exemplo, eu odeio você, eu não gosto de você. Você é um tolo. Palavras más aqui. E aqui é uma foto de uma água poluída, antes de se oferecer uma reza para a água. Depois que as pessoas faziam isso, ele congelava a água e tirava essa foto. Então, qual a importância disso? Olha a diferença, né, do retrato, né, como se fosse um cristal da água congelada, quando a gente transmite para a água bons pensamentos, para quando a gente transmite pensamentos ruins. Isso aí é um milagre. Isso é um milagre. É uma causa aí, né? Então, olha que interessante. Aqui são cristais perfeitos, né? Formas perfeitas, tem brilho. E aqui já não, aqui é escuro, não tem forma, né? Então, falando de fluidos, é uma base para a gente pensar. E por que eu trouxe isso? Porque 65% da massa de uma molécula do nosso corpo humano é feita de água. 65% das nossas moléculas é água. Então, vocês falaram do tema, né? Que a minha irritação não vai mudar o nosso problema, não é? Não vai mudar problema algum, não é? Então, é justamente isso, né? Aqui é a irritação. Impactando em quê? 65% da sua molécula. E a sua molécula interage com o quê? Com seus órgãos. Então, a gente tem um mal-estar, às vezes a gente não está bem. O estudo já vem que geralmente as pessoas que têm câncer, eles tiveram nessa situação, assim, qual a palavra que vem falando? Mágoa, né? Deixa, não perdoa, né? Então é muito importante, né? Então, de novo, o japonês ele não é um cientista, mas vejam só, 65% da molécula é de água. E a gente coloca água para fluidificar, não coloca? Não colocamos? Água fluida. Então, assim, sim, né, tem, não é 100% dos casos, né, que é por conta de mágoa, etc., lógico, mas fato que influencia, né? Tá aí a depressão para a ciência estudar à vontade. A depressão é justamente isso, não é? E aí a gente entra então nas pregações com essa base. Então não existem milagres, dessa maneira de
derrogar as leis da natureza ou as leis de Deus. O milagre sim, né? É uma metáfora, né? Poxa, a vida é um milagre. Porque de fato é. A gente olha o nosso corpo, né? Como a nossa mente consegue, né? Fazer coisas tão brilhantes, né? Como esse aparelho, né? Por exemplo. Poxa, eu posso mandar uma mensagem, uma foto para alguém, e se alguém recebe no computador, ela pode mandar para uma gráfica, eu imprimo, coloco num quadro e ponho na mesa de casa. Né? Então, que interessante. Poxa, e a foto flui pelo ar. Né? Claro, tem equipamentos específicos que captam isso, decodificam para receber no outro equipamento, porém, a foto passou pelo ar. Né? E a gente não acredita, às vezes, em Jesus. Mas, a foto passou pelo ar. Né? Um documento... É o conceito da fotografia, né? Que é uma lata, uma foto, e abre um buraquinho e... Né? Então, olha que interessante. A gente acredita muito na ciência, ok, sem problemas com isso. Mas qual a dificuldade da gente compreender as lições de Jesus? Dado que isso aqui é um milagre, né? A gente levar isso aqui para a pessoa de 500 anos atrás, ele fala, meu, isso aqui tem que exorcizar, né? Não é? Então, as pregações de Jesus, né? Jesus ele estava num contexto, e as bases, está falando das bases e acabei falando das vibrações do ar, né? Mas então não temos milagres, temos os fluidos, que é muito importante, e temos esse contexto onde Jesus estava inserido, né? Os fariseus, saduceus ali, alinhados com a lei, preocupados com a letra, com as leis de Moisés, não de Deus, de Moisés. E eles olhavam aquilo. E um ponto importante é que não era só a maldade que existia nos fariseus. O problema é que eles, de fato, governavam, né, a Judéia naquela época, e não existia STF, não existiam as leis, né? Então, eles eram o STF, eles eram a justiça, sob as Talmudes, né, que são as leis que eles têm, que eram representadas pelo Sinédrio, não é? Então, tinha o Sinédrio maior, vocês vão ver na outra aula, mas é só um passant aqui, só rapidamente. Então, existia o Sinédrio maior, que era composto de 70 e tantos juízes, e cada cidadezinha tinha o seu Sinédrio, que é o Sinédrio menor, que funcionava justamente para ajudar a regular a sociedade. O problema é que eles olhavam, ela hoje não vestiu azul, hoje era dia do azul, ela não vestiu azul, vou anotar aqui. Você não observou o sábado. Está lá escrito na Talmud que você tem que observar o sábado, você não pode trabalhar hoje. Pode fechar o seu negócio, coleta tudo aí, hoje não pode fazer nada. Então eles olhavam isso, essa questão, né? Então por isso que toda a pregação de Jesus era um tormento, porque Jesus, ele não estava preocupado com isso aqui, né? Não estava preocupado com o formalismo. Que adianta a gente entrar lá no Muro das Lamentações e ficar lá, né? Se o meu coração ainda não perdoou meu irmão. É a questão que Jesus colocava. Que adianta eu levar um bezerro, um pombo, para oferecer a Deus, se eu estou desentendido com meu irmão ainda? Então não adianta o formalismo. Não adianta. Não adianta os dogmas, não adianta observar dogmas. Então, quando eles estavam sofrendo, 40 dias de jejum, não é? Eles apresentavam uma cara triste, tá doendo, tô jejuando, viu? Tô jejuando, nossa, mas tá tão difícil, tô jejuando, tô também. Não adianta mostrar para fora. Então, quando Jesus colocou essas questões para eles naquela época, chocou, não é? Chocou. Não adianta. Então, que ele falava, vai, toma um banho, se vista bem. Por quê? Porque aquilo que você for oferecer, ofereça na intimidade com Deus. Não adianta colocar para os outros. Não adianta aparentar.
como a gente faz até hoje. Não só eles, né, mas nós fazemos até hoje. Não adianta passar só na igreja e fazer o símbolo da cruz. Não é uma crítica, só uma observação. Não adianta fazer o gesto por puro formalismo. E a nossa ação? Toda a palavra de Jesus foi ação. Ame o teu próximo. É uma ação, né? Você talvez possa amar, talvez não. Não, ame. É uma ação. Perdoe. Dê ao próximo aquilo que você gostaria de receber. Você gostaria de receber ofensa? Lógico que não. Então por que você vai dar ofensa? Não adianta só amar aqueles que nós amamos. Precisamos amar aqueles que não nos amam. Não é? Então, essas pregações de Jesus exigem de nós o quê? Uma transformação interior. Exige viver as leis divinas, que ele resumiu em duas, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, né? O próximo como a ti mesmo. Ele resumiu em duas, né? Então, amar a Deus conforme o nosso entendimento, de toda a nossa força, de todo o nosso coração. E ao próximo como a nós mesmos, né? Então, quando ele disse isso, os fariseus, poxa, de onde ele tirou isso, né? Nenhum dos juízes, até aquele momento, nem os profetas tinham chegado àquela conclusão. E ele foi mais além, ele falou, aí estão todas as leis e os profetas. Abusado Jesus na época, né? Então ele falar isso para os juízes, isso era uma heresia. Por isso que eles perseguiam Jesus, mas ele é um herege, ele está corrompendo a nossa religião. E é por isso que eles perseguiam, eles queriam prendê-lo e tal. Não só por maldade, mas porque é diferente, né? A gente fazer é diferente de só falar. Então, toda a pregação de Jesus nos exige uma transformação interior. A passagem do samaritano, né? A parábola do samaritano. Então, passou o fariseu, passou o saduceu, e ninguém se apiedou daquele irmão que estava lá no meio da estrada para morrer. Foi o samaritano. Os samaritanos na época eles eram largados pelos fariseus e saduceus, eles não se importavam com os samaritanos porque eles já admitiam um princípio de regeneração, de reencarnação, um princípio espiritual. Então eles eram meio que deixados de lado. Por isso que o fariseu atendeu aquele irmão. Então levou ele até uma estalagem, pagou a hospedaria dele, deu de comer. E ele apresenta isso para nós como um exemplo. O que nós faremos quando essa situação se apresentar a cada um de nós? Então, uma transformação interior. Não importa o que o outro fez ou deixou de fazer, o que importa é o que nós estamos fazendo. Por isso que a gente coloca Jesus como a boa nova. Adianta apedrejar a mulher que traiu? Ainda que ela tenha traído. Vai mudar alguma coisa naquela mulher? Eu vou mudar com aquilo? Beneficia a sociedade de alguma maneira? Ensina o outro a deixar de fazer a coisa errada? Não, a gente passou pela forca, passamos pela guilhotina, fogueira, e as pessoas ainda fazem coisas erradas. Então, o nosso exemplo tem que ser um exemplo conforme o que Jesus nos orientou, conforme as leis divinas, não a lei dos homens. E aí nós chegamos nas curas, né, das pregações para as curas. E aí a gente volta para a dúvida da nossa amiga. A problemática do vinho, ela é complexa, né? E aí eu vou linkar com uma outra.
quando a gente analisa, por exemplo, a multiplicação dos peixes, né, toda a pregação e toda a cura de Jesus, ela se deu visando o nosso ensino, visando a nossa instrução. Todas as parábolas são histórias que nos instruem alguma coisa. E aí, quando a gente analisa os evangelhos, à época, a linguagem era bastante restrita, né? Era uma linguagem mais pobre de conteúdo, de significação. Então, na questão do vinho, nós espíritas costumamos explicar da seguinte maneira, que muito provavelmente esqueci o nome, jarros, muito obrigado. Os jarros continham vinho, certo? Continham vinho. Então ele simplesmente encheu de água, ele até vibrou pela água, mas não transformou em vinho. Ele só usufruiu dos fluidos que já tinham ali de vinho, e a água ficou uma água com um vinho diferente, né? Por conta de que aquilo era um jarro de vinho, né? Um jarro que continha vinho. Então ele encheu de água, certamente ofereceu suas vibrações naquela água, né? Fluidificou aquela água, mas muito provavelmente não a transformou em si em vinho, num vinho de fato. Mas não porque ele não poderia. E aí a gente tem que tomar cuidado com a palavra poder. É muito mais uma questão de fluidos. E aí vamos lá na multiplicação dos pães e dos peixes. Existem colegas espíritas que temos duas linhas de pensamento, tá? Uma é a seguinte: quando nós falamos coisas nobres e Jesus, né? Jesus é simplesmente o governador deste planeta, né? É um dos que ajudaram na criação deste planeta. Então ele é um ser que tem ascendência sobre qualquer coisa que exista neste planeta. Então ele foi um daqueles que elaborou a maneira pela qual a matéria reagiria neste planeta. Então ele sabe o princípio de cada matéria deste planeta. Então tem colegas que explicam da seguinte maneira, que como ele tinha esse magnetismo com o público, muitas vezes a gente vê, por exemplo, uma palestra que nos enobrece e a gente esquece de comer. Por exemplo, neste momento. Acredito que ninguém pensou em fome até eu falar comer, né? Por quê? Porque nós estamos aprendendo e fazendo uma reflexão sobre algo bastante importante. Então isso tira a nossa atenção, né? Porque o nosso foco é outro. O magnetismo de Jesus, então, né? Devia ser uma coisa muito sublime estar perto dele. Deve ser uma coisa que nos tocasse muito o coração, de maneira que a gente esquecia até a falta da alimentação. Então tem colegas que explicam dessa maneira. Porém, no Evangelho de Lucas, de Mateus e de Marcos, quando ele narra essa passagem, ele diz que sobraram jarros de peixes e de pães. Mais de 10 jarros. E aí? É uma prova material? Sobraram jarros. Eu vejo meio que além da situação. Se eu tenho pensamento bom, eu atraio aquilo que eu quero. Então a fé é tão grande, ele é acreditado tão, vamos dizer assim, cegamente nele, que poderia acontecer qualquer coisa. E aí nesse meio eles vão e faltam naquilo que precisavam. Era pão, acabou surgindo tantos pães. Peixe, a mesma coisa. É que nem a história, né? Que é uma história bem antiga. Da barqueiro, né? Que é trazer as pessoas da cidade para outra uma barca com Deus. E as pessoas ali que moram longe a caminhada, né, que é o lado do rio, e ela falando do barqueiro, tô com uma dor assim, não sei o quê. O barqueiro ia lá, lascava uma madeira na parte da madeira, faz um chá assim, reza tal, não sei o quê, tem a pensamento do ponto, que a dor passa. Passava um tempo, a pessoa viu, olha, aquele chá deu certo. Deu certo. Vale mais a fé que o pau da barca, que é a história que tem. Então é bem assim, quando você tem a fé, né? Acreditar para ver, não ver para acreditar. Esse conto é bem importante. Vou fazer mais um link. Não é impossível materializar os peixes, nem os pães. E Jesus é um dos engenheiros que concebeu este planeta.
uma outra reflexão para a gente fazer, do mesmo tema. Chico, tem uma história bastante interessante sobre Chico também. Ele ia nas comunidades e ajudava os pobres. E ele tinha um carinho muito especial pelas crianças. E aí conta-se a seguinte história de Chico. Ele metia a mão no pote de bala, colocava num bolso, metia de novo o pote, colocava no outro bolso e ia ajudar as pessoas necessitadas das comunidades. E aí vinha uma criancinha, ele falava pelo nome, entregava bala para a criancinha, passava outra criancinha, bala, o nome, oi, você está bem, como estão os seus pais? Chamava-os pelo nome os pais. E assim ele ia. E as pessoas que o ajudavam começaram a perceber o seguinte: as balas não acabavam. As balas não acabavam. 100, 200 crianças, não cabe 200 balas no bolso. Então, assim, sem dúvida alguma, é muito difícil explicar e provar para vocês de que a materialização de um peixe é possível, de que a materialização de uma bala é possível, ou dos pães. Mas que esses espíritos, por ter um perispírito com fluidos, com qualidades superiores à nossa, que influenciam o nosso corpo físico e irradiam isso no público e conseguem transformar a matéria, condensar a matéria que está esparsa aqui no ar, numa bala, num peixe ou o que for, é difícil de provar cientificamente, porque a ciência ela pede o quê? Você tem que ensaiar isso no laboratório, tem que reproduzir. Outra pessoa tem que seguir os seus mesmos instruções e reproduzir aquilo. Então a gente não consegue fazer isso com a ciência. Por quê? Porque é uma ascendência do espírito. E um espírito nobre jamais vai submeter a certos tipos de prova de teste. Porém, uma outra questão do Chico também. Na época que Chico fazia muito sucesso, foram investigar por que as pessoas se aproximavam dele e choravam, se sentiam consoladas. E aí, com esses equipamentos especiais, foram detectar a presença do Chico. Então é o que a gente chama de vibração, tanto que a nossa aura consegue atingir, né? Então a nossa aura aqui do nosso corpo, ela está mais ou menos 2 centímetros para fora. Então algumas pessoas veem a cor e tal, mas ela está mais ou menos 2 centímetros. A de Chico alcançava 20 metros. Então, quando a gente estuda curso de médium, a gente fala que a gente consegue doar ectoplasma. Então você percebe com uma vibração de 20 metros o tanto de material que ele pode coletar das pessoas, do ar onde a gente está, e condensar aquilo, né, em uma bala, por exemplo. Imaginemos Jesus. A cura pelas mãos, né? Então ela estabelece pelos mesmos princípios, né? Então a cura pelas mãos é exatamente esse princípio. Então, uma vez que estejamos nós numa vibração comum com o plano elevado, a gente começa a ter uma troca de fluidos mais nobres. E a minha vontade de fazer o bem, eu consigo impor as mãos. Só que não é as mãos, né? É como a Cássia comentou. É a minha intenção, é o meu coração, é o meu sentimento. Então eu espero que através de mim eu possa ajudar o meu irmão. Então o que Jesus falava, e é um ponto importante: tu queres que eu te cures? Então nós estabelecemos um contato. Tu queres que eu te cures? E aí a palavra de Jesus, né, é muito mais profunda. Ele vai dentro de nossa alma perguntar isso. E aí a gente responde: sim, eu quero. Então é um acordo. Então nós entramos numa conexão. E ele falava: eu de minha parte, eu quero que você se cure. Né? Então, por isso que ele falava que a tua fé te curou. Porque a gente usa esses princípios que a gente estabeleceu, a nossa fé, a nossa força de vontade que a fé proporciona,
a ação no fluido material, mexendo com as moléculas do nosso corpo. Com o quê? Com fluidos salutares, bons, que vêm de Jesus, ou da espiritualidade, ou das nossas orações. Essa é a fonte que pode fazer bem para o meu corpo. Então, quando Jesus, por exemplo, passou pelo cego de nascença, cuspiu no chão, fez um barro com aquele cuspe, não é? Lembra dessa passagem? Leram? E ele pega aquele plasma e põe nos olhos do cego. É praticamente um laboratório, não é? A gente tem, por exemplo, pomadas, não é? Hoje, na farmácia, temos pomadas. É uma pomada que ele fez. Só que não existia laboratório na época, né? Só que pode parecer estranho para a gente. Poxa, mas um punhado de guspe com barro, eu ponho no olho e vai curar? Vai, por quê? Por conta dos fluidos. E por conta da qualidade moral do espírito que manipula aqueles fluidos. Então não era um guspe simples, né? Tinha uma vontade ali. Existem curas que a gente fala, por exemplo, curas com sopro. Já viram falar de curas de sopro? Existe cura com sopro. Então, lógico, eu não vou só assim, curou. Não. Preciso me preparar, preciso fazer as minhas orações, entrar em sintonia de vibratória mais elevada, para captar bons fluidos, para que eu possa manipular esses fluidos, colocá-los em ação em favor do outro. É como o átomo. O átomo parado, ele não faz nada. Mas uma vez que eu imponho força no átomo, ele vira uma força eletromagnética. E aí ele pode fazer com que uma imagem apareça na TV, ou pode fazer com que eu consiga transformar esse átomo a favor do meu semelhante. A única questão, talvez, que vale a pena a gente reforçar é a ressurreição de Lázaro. Ele não morreu. Morreu, gente. Ele mesmo falou, vamos até lá porque ele não está morto. Ele está dormindo. Ele não enganou ninguém, está no Evangelho, inclusive. Tem uma doença, a carne Sim. Epilepsia, catalepsia, né? Tem uma artista que essa doença foi internada e quando foi internada estava de bruços. Estava de bruços. Então, ele simplesmente usou a sua força de espírito moralmente superior a qualquer um de nós e disse: Lázaro, levante e ande. E aí vale também reforçar uma outra questão, que são as questões das obsessões, né? Que ele espantava endemoniados, etc., que são as nossas obsessões. Isso, de fato, é uma questão, né, nossa. O cuidado que eu peço é para a gente não tratar a obsessão como, ai, credo, né? Ou tira de mim, ou expulsou. Essa palavra expulsou me incomoda muito. Jesus não expulsou ninguém, né? Por quê? Porque expulsão pressupõe ódio. Expulsei ele daqui, né? Então, o que Jesus colocou, na verdade, foi o seu amor e a sua ascendência moral para falar para aquele irmão não perturbar mais o ser encarnado, certamente. E aí o pedido de Jesus não é um pedido, né? É uma ordem. Então, Espírito, não perturbe mais este irmão. Você está proibido de perturbar este irmão. Você não tem autoridade aqui. Porque ele é a autoridade maior, né? Ele é o governador deste planeta, Jesus. Então a autoridade dele, por ser um ser evoluído e ser um ser perfeito, isso se impõe às imperfeições dos nossos irmãos que insistem no erro. Jesus até coloca que Deus, né, nosso Pai, outorgou ele ao direito de conceder perdão, né? E o perdão nos liga justamente com os nossos karmas. Então, quando nós erramos, nós precisamos resgatar essa falta de alguma maneira. E aí, às vezes, a gente tem essas obsessões justamente por conta desses karmas.
essas marcas que ficam em nós, que a gente precisa resolver de alguma maneira. Porque, vejam, uma vez que estejamos em nosso lar, por exemplo, a gente não vai poder olhar para o nosso colega do lado e imaginar que nós tenhamos feito um mal para ele sem resgatar isso, né? A gente não vai ficar bem com essa história, né? Então, por isso que às vezes a gente passa por processos de dor para ficar aqui no corpo físico a dor, né? O que mais? Dúvidas? Quando a gente pensar que Jesus é um ser perfeito, é capaz de alterar a molécula, a cura das curas, né? Então ele poderia perfeitamente transformar. Sim, poderia. Poderia. E ficou aquele vinho aguado lá. Ainda que não possa se provar cientificamente que ele tem modificado a matéria, sim, dos peixes, dos pães, e alterado a água do vinho, com toda essa explicação, ficou claro que ele era perfeitamente capaz de fazer isso. Sim, o problema é que o vinho, a gente não sabe ao certo o tanto de álcool que continha no vinho na época, né? Não tem essa medida. Então hoje mais ou menos 15% do conteúdo de uma garrafa de vinho é de álcool, né? Então a gente não tem a medida da época. Então é pouco provável que Jesus tenha colocado um fluido ali que faria mal justamente às minhas moléculas. Então o álcool é um problema para a gente enfrentar, por quê? Ele fez um suco de uva. Provavelmente ele fez um suco de uva. Então, se você guardar de água no vinho, como era o água, né? Isso. A água ele absorve. Então, quando sim, você põe água, a água acaba ela vai da cor do vinho porque ele vai limpar o barro. Vai limpar o barro. Então, é uma explicação bastante razoável. Só rapidinho. Tem um relato muito interessante assim, a respeito do Chico Xavier. E ela estava lá e todos tomavam um cafezinho. E foi servido um cafezinho do Chico. E ela, por engano, acabou tomando esse café do Chico. Só que quando ela tomou, ninguém estranhou o sabor do café. Mas ela estranhou aquele café do Chico. Que era perfume. Depois colocou na internet, ela fica melhor. Era a questão da vibração da água. Quando ela bebeu, ela tomou um susto com aquilo. Um gosto horrível. Para ela. É difícil, né? Eu fiz fugiu a palavra, vai essa palavra mesmo, tour, não é bem um tour, mas tem uma visitação que nós fazemos, né? Justamente no Triângulo Mineiro para conhecer, né, a casa do Chico, conhecer o hospital, o sanatório lá de Uberaba, etc. E a gente passa, né, por algumas estações, Hospital do Caminho e tal. E cada um faz um tipo de viagem nesse circuito, né? Quando eu fiz com minha esposa, a gente fez uma viagem espiritual. E tinha o café justamente do sanatório, né? E tinha também o café do Centro Espírita Esperança, né? Que não era um café. Então, assim, tem coisas que vai ser difícil de explicar. Essa do vinho é muito difícil de explicar. Mas é muito provável que ele ajudou a transformar o conteúdo da água em alguma coisa com cor de uva, né? E o que o Evangelho traz justamente que era um vinho que jamais eles haviam provado, né? Algo muito diferente. Então, sem dúvida, aquela água fluidificada que Jesus promoveu ali, ele poderia tranquilamente transformar em vinho sem problema nenhum. Com álcool, sem álcool, zero problemas nessa questão, né? Poderia. E é perfeitamente viável. Mas por ser, né, o nosso mestre, é muito provável que ele tenha fluidificado aquelas águas, né, naqueles jarros, aproveitando o material que já havia naquele jarro. E o que ele imprimiu ali foi justamente vibrações salutares
para favorecer cada um dos que estavam ali, né? Certamente. Tanto é que quando ele tomou aquilo, ele falou, mas isso aqui é muito bom, né? O melhor ficou para o final, né? Então eu tive a oportunidade de provar um café, não foi do Chico, mas foi dos irmãos que lá trabalham, e como eu estava num estado espiritual elevado de uma certa maneira, porque eu fui absorver a atmosfera daquele ambiente, né? Fiquei orando, fiquei lendo, né, as passagens e tudo. É um líquido diferente, assim, sabe? É um líquido diferente. É muito interessante. Bom, tá dando... Estendi um pouquinho, mas... É sobre a tempestade e ter andado na água. Na água? Ter andado sobre a água é muito tranquilo, né? Eles não tinham esse conhecimento na época, mas foi um desdobramento, ele não era ele fisicamente lá. Então, o desdobramento espiritual era o Espírito, né, de Jesus que estava andando pela água. E como ele, de novo, né, o Espírito pode ter ponderabilidade, ele usou dessa ponderabilidade para ajudar o apóstolo, né, Pedro. Então, não era ele fisicamente, mas era ele em espírito lá, desdobrado, atento aos seus apóstolos, né. E a questão da tempestade é muito interessante. Tem um livro sobre isso, que eu não vou lembrar qual que é, do André Luiz, que fala sobre isso, sobre as tempestades. Chico também fala sobre isso. Ele fala, por exemplo, estava passando num local, estava no barquinho com alguns amigos, ele precisava atravessar uma região com o barquinho, não tinha outra maneira. Não lembro exatamente, mas ele precisava atravessar um lago com o barquinho, era o único transporte, como se fosse uma balsa. E a água sacudia, veio, fechou o tempo, e aquilo ali ia... Todo mundo olhou para ele e ele falou, orem. Orem, né? A questão dos livros da Luiz tem um que fala sobre as tempestades, que os raios elétricos, eles existem justamente para sanear o ambiente, para matar, para dissipar as nossas vibrações, né? As nossas más vibrações, os miasmas que a gente fala, os maus pensamentos. Não é à toa que quando acaba a tempestade, a gente sente o quê? Leveza, não sente? Mas quando passa, a gente sente leveza, não sente? Quando está no campo, então, aquele cheiro, né, de relva, não é? Então é isso, os raios ajudam, né, a queimar essas vibrações. Mas, sim, tem espíritos trevosos que podem usar, né, da atmosfera, assim como os espíritos bons, puros, que nos ajudam, eles influenciam e nos ajudam. Existem os trevosos que usam também desse artifício para nos prejudicar. Então, sim, as tempestades na época de Jesus, o que era? Um ataque justamente para que Jesus desencarnasse, para que ele não concluísse o seu plano, né, o seu trabalho aqui conosco. Então, tanto é que depois, quando aquilo para, né, então está lá no Evangelho que quando aquilo para, né, foi exatamente essa sensação deles, né, como se a paz se fizesse, e a sensação era de que todos ali morreriam, né? E eles falam, poxa, somente Deus, né, o verdadeiro Deus poderia dar uma palavra de ordem e a tempestade parar. Então não era uma simples tempestade, era de fato um ataque espiritual a eles naquele momento, usando sim as forças da natureza pelo mal, né? Mas sim. Tá? Então tem no André Luiz, eu não lembro do livro, talvez Mecanismos da Mediunidade, mas dá uma pesquisada, é um livro muito bonito e ele dá detalhes, né, sobre essa questão de como os nossos irmãos, né, que insistem no erro acabam usando as forças da natureza e nos prejudicando. Então, assim, gente, as pregações e curas, né? Então, Jesus é o nosso bom pastor, né? Então, tem uma passagem do Evangelho que fala essa parte aqui, né? Por intermédio da fé, o homem atua sobre o fluido agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. É irresistível o impulso que nós damos ao átomo da matéria, se a gente quiser usar a palavra da ciência.
com a nossa força eletromagnética. A gente não tem estática, a gente não encosta, não dá choque. Então nós empurramos o átomo, impregnamos ele com nossos fluidos. Então imaginemos Jesus, né, o nosso Senhor, né, o bom pastor, o pastor que não deixará nenhuma das suas ovelhas para trás, que levantou os caídos, que ajudou os cegos, curou leprosos, que conhece o nome de cada um de nós. Quando ele falou o nome de Maria, Maria entrou em prantos, mas como sabes meu nome? E ela se transformou por completo, só por ele dizer o nome dela. Então uma força irresistível. Por isso que estamos aqui hoje, para aprender um pouco mais sobre ele, para que possamos alimentar cada vez mais a semente que ele plantou em nossos corações, para que possamos retornar para ele, seres melhores, mais compreensivos, amando os nossos inimigos, porque o seu jugo é leve. Ou será que é fácil viver com a mentira, como os fariseus viviam? Não é, é um peso, depressão, outras moléstias. Então o jugo dele é leve, por mais que a gente sofra no nosso planeta, a continuidade da vida, a esperança é o seu reino, não é? Um reino de luz, de paz para todos nós. Então que Jesus possa tocar a cada um de nós essa noite, que possamos retornar para os nossos lares com a certeza de que o seu caminho é o caminho, de que colheremos frutos doces, alegres dessa escolha, de que as suas lições são as lições mais importantes, das quais nós possamos extrair importantes insumos para nós, seres imortais. Agradeço o carinho de vocês, as vibrações. Que Jesus os abençoe hoje e sempre. Muito obrigado. Muito obrigada.